Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo DAP Engenharia. Estamos aqui para mais uma terça técnica e o assunto de hoje é válvula de controle na instrumentação. Vamos lá? Bom pessoal, nós estamos aí na nossa terça técnica, na sequência aí de instrumentação. Então fique ligado, se não está inscrito, já aproveite essa oportunidade logo no início do vídeo aí. Já vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações, porque aí o YouTube vai avisar você, né, dos conteúdos novos, tá? E se puder deixar aquele like, a gente agradece muito, compartilhar com sua rede de amizades aí, é muito importante para nós também, tá bom? Bom, o assunto de hoje é válvula de controle, né? Nós vamos falar aí do final do controle da malha, que são os atuadores, os posicionadores, tá bom? Então, vamos lá, vamos na tela ver quais são, né, o que são primeiro as válvulas de controle e quais são os modelos que nós temos aí, tá bom? Bom, pessoal, aqui ó, nós temos uma válvula de controle, tá? Aqui ela está completa e nós vamos aprender cada parte dela aqui, cada divisão, tá bom? Então ela está em corte aqui, ó. Vocês podem ver a parte do atuador, tá? Aqui você tem o acoplamento do atuador com a válvula, tá? E aqui, ó, essa parte é o controle da variável, tá? Aqui passa o nosso fluido aqui, o nosso processo, tá? A variável de controle está aqui, tá? Nessa válvula de controle, seja pressão, seja vazão, né? Ela vai estar controlando aqui, tá bom? Na válvula, nós temos aí, como eu falei, o atuador, tá? O castelo e o corpo, tá, gente? O corpo é onde passa a minha variável de controle. O atuador é onde vai ser a ação, tá? A ação proporcional aqui que o nosso controlador manda para fazer o controle, tá? O castelo aqui, eu tenho um acoplamento aqui, ó, mecânico, né, do atuador com a minha válvula. Então aqui, ó, eu tenho a válvula já separada. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um fuso, né, que é o acoplamento, tá? Posso controlar manual? Posso. Tem algumas opções também de colocar aqui uma manivela, tá? Um volante, né? Então eu tenho o fuso, né, que faz o acoplamento, pode ser um atuador ou um manual. Eu tenho o castelo da válvula, tá? Que aqui geralmente fica a vedação, tá? Se é uma gacheta, né? Se é geralmente quando é vapor, quando é fluido térmico, a gente tem a vedação por gacheta, tá bom? E alguns outros variáveis, né? Que não tem tanta temperatura, eu tenho alguns retentores aqui também, tá? Anéis de teflon, eu tenho uma vedação aqui, tá bom? Então aqui eu tenho o corpo da válvula. A simbologia, gente, essa simbologia aqui é a parte da tubulação, tá? Mas os diagramas que nós vemos... Então, gente, por que eu estou explicando aqui para vocês essa simbologia? Ah, mas é uma simbologia de tubulação, hidráulica e tal. Sim, mas ela é usada em instrumentação, porque nós analisamos os diagramas P e D. Está em inglês, né? Significa Pipe Instrument Diagram, tá, gente? Então, é um diagrama de tubulação e instrumentação, tá? Pipe é tubo em inglês, tá? E aí, os diagramas que nós analisamos, a maior parte deles é P e D, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho a simbologia da válvula de globo, alternativa, gaveta, sempre tem uma simbologia alternativa, tá, gente? Beleza? Tenho de globo. Geralmente é a de cima que usa, mas eu posso encontrar essa aqui também. Então, válvula de esfera, válvula de agulha, tá? Nós vamos falar de cada uma dessas aqui. Então, estou apresentando a simbologia para vocês aqui, tá bom? Então, já estudem essa parte, ó, diafragma, tá? Estudem essa parte de simbologia, porque geralmente no diagrama de instrumentação ele vem conjugado, tá? Tanto da tubulação quanto da instrumentação. A parte elétrica, eletrônica aí da instrumentação e a parte mecânica da tubulação, para fazer o controle da variável. Válvula de globo são amplamente utilizadas em sistemas devido à capacidade de regular o fluxo em uma tubulação, tá? Elas possuem um corpo esférico e um plug que pode ser movido para cima e para baixo, tá? Para controlar a vazão do fluido. Tem a válvula de borboleta, tá, gente? Ela tem esse nome porque a parte que faz o controle é parecido com a borboleta, então, né, elas são compostas por um disco com um eixo e quando girado controla o fluido, tá? Elas são frequentemente utilizadas em aplicações que requerem operação rápida e baixa queda de pressão, tá? Cada uma delas é um tipo de aplicação, gente, tá?
cada uma delas. Então, se você vai fazer o seu projeto de controle aí, né, uma malha, você vai ver qual está mais caracterizada pela sua variável a ser controlada, tá bom? Então, tem as válvulas de esfera, ó, onde, né, o que faz o controle é uma esfera, então é um orifício, né, esférico perfurado e um volante para controlar o fluxo do fluido, tá? Elas são conhecidas por sua capacidade de fechar rapidamente, tá? Válvulas on-off, tá, gente? Aberta ou fechada. Geralmente a gente usa as válvulas de esfera, tá? Temos as válvulas de diafragma, tá? Ela tem um diafragma para controlar o fluxo e elas são frequentemente usadas em aplicações que envolvem fluidos corrosivos ou viscosos, tá? Pois oferece uma vedação confiável, tá, gente? Essa tem uma vedação melhor. A válvula de gaveta, que é a válvula que vocês têm aí no banheiro de vocês, tá? Aquela válvula, geralmente, a não ser aquela que tem controle de... a válvula de pressão, né? Que tem controle de água quente e água fria, aquela não é de gaveta, tá, gente? Mas o restante aí, que você gira a manivelinha lá, a maior parte é válvula de gaveta. Ela tem, né, uma parte que corre como se fosse um trilho, é por isso que chama gaveta e ela, né, é projetado para abrir e fechar também, o fluxo. Eu tenho a válvula de agulha. Essa válvula de agulha, gente, é um tipo bem específico e ela tem ela controla muito melhor, tá? A vazão ali, né, o controle dela é muito melhor, tá? Porque ela consiste de um obturador cônico, tá? Ou em forma de agulha, que se encaixa em um assento correspondente, permitindo o ajuste fino para regular o fluxo. Então agora, vamos falar um pouquinho dos atuadores, gente. Lembra que a válvula de controle, essa aqui que vocês veem, ela é formada, né, por corpo, né, castelo, que é o acoplamento aqui, faz a parte do acoplamento, e o atuador. Vamos falar do atuador, então, tá? O atuador, ele é a parte que vai, né, ter a interação diretamente do controle, tá, gente? Então, o atuador aqui é como se fosse um cilindro, tá? Um cilindro hidráulico, pneumático, a gente vai falar dos tipos aqui. Mas aí eu tenho uma haste aqui mecânica que é acoplada na válvula e ela vai fazer aí o controle, tá? Eu também tenho um atuador rotativo. Esse é um atuador linear, tá, gente? Para válvula de agulha, para válvula de gaveta, tá? Esses tipos de válvulas que tem essa haste aqui, ó, ela vai para baixo e para cima, para baixo e para cima. Se eu tenho controle por rotação, esse atuador aqui, ó, ele é um atuador rotativo, tá? Então, eu tenho atuadores lineares, como esse, e rotativos, tá? Para fazer o quê? Ou o controle linear aqui, de uma válvula de agulha, uma válvula de gaveta, e aí eu tenho o rotativo para uma válvula de esfera, por exemplo, tá? Aqui eu já tenho, ó, a simbologia do atuador com a válvula, tá? Notem que a simbologia aqui, ela tá tudo igual, da válvula tudo igual. Por quê? Porque o foco aqui é o atuador, tá? O foco é o atuador. Então, atuador de diafragma, atuador, tem aqui um alternativo para o atuador de diafragma, tem o de motor elétrico, tá? Os mais usuais são os de cima aí. O atuador manual, tá? Que pode ser o volante lá, lembra que eu falei? Né? Haste de alcance, tá? Eu tenho o pistão, tá? O atuador de pistão, que é esse que a gente viu aqui, que ele pode ser pneumático ou hidráulico, tá? A principal função dos atuadores, tá? É receber o sinal de controle, tá? O atuador interpreta essa informação e executa uma ação correspondente, né? Proporcional. Como abrir ou fechar uma válvula, posicionar o motor, entre outras atividades. Essas ações físicas realizadas pelos atuadores têm impacto direto no funcionamento dos equipamentos e processos industriais, tá? Influenciando as variáveis como pressão, temperatura, fluxo, tá? Posicionamento, entre outras grandezas controladas. Então, os tipos de atuadores que nós temos principais, tá, gente? Nós temos atuadores pneumáticos, atuadores hidráulicos, eu tenho os atuadores elétricos e atuadores eletrônicos também, tá, gente? Então, eu tenho atuadores, né, eletrônicos porque eu tenho, né, como interligar os meus transmissores via rede, tá? Então, eu posso fazer uma conexão direta do transmissor com o meu controlador via rede, tá? E aí ele recebe esse sinal de forma digital, né, ou analógica, conforme a configuração aí do meu transmissor, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos aí um pouco sobre as válvulas de controle, os atuadores, tá? E aí eles fazem o controle, né,
da malha de instrumentação, né? Ele que vai ter a ação lá, a intervenção no processo, diretamente na variável, né? Para fazer o controle aí, seja em malha aberta, malha fechada. Mas o importante, tá, gente, é que a gente saiba o que é uma válvula de controle, né? Como funciona, porque no próximo vídeo nós vamos falar da calibração, tá bom? Calibração da válvula de controle. Então, para não perder esse conteúdo, já sabe. Se não está inscrito, já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe o seu like, tá? A programação da semana agora já mudou um pouco, então de segunda a sexta nós temos vídeos aqui, tá? Na quarta-feira nós temos o nosso podcast, o DAPcast, podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria aí. Então, faça a sua inscrição e ative o sininho. Até a próxima. Um abraço.